eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a construção da justificativa, que é um dos campos para submissão de projetos em editais, em leis de incentivo. Talvez o campo mais longo, normalmente, é a justificativa, e eu digo até que um dos mais importantes também. A Thaís já me apresentou, mas vou reforçar alguns pontos. Eu trabalho com enquadramento de projetos em leis de incentivo e editais também. Fiz curso de teoria da mudança, gestão de projetos sociais, conheci esse universo de leis de incentivo e editais através da Thaís, então a Thaís foi minha professora nessa caminhada, tudo que eu vou trazer aqui eu aprendi com ela e agora compartilho muito disso com a Camila, que trabalha comigo também, que está aqui com a gente, fã-clube, já vi ali batendo palminha, e juntas, a gente, com o time, né, que a gente tem, eu já participei da aprovação de mais 60 projetos em leis de incentivo e editais. Elizabeth Anderle, a gente já foi contemplado, com edital de patrocínio da Celesc, por exemplo. Estou falando alguns mais locais aqui do estado, né, que é o nosso público hoje. E essa sou eu, um pouquinho de tudo, com formação em jornalismo, então sempre gostei de escrever, mas quando eu conheci as leis de incentivos editais, eu percebi que o meu gostar de escrever, só isso, por si só, não seria suficiente para escrever bons projetos, né? Então, eu fui atrás de estudar, de me especializar, de entender como escrever um bom projeto, e principalmente aí a justificativa, que é o que a gente vai abordar hoje. Bom, o que é a justificativa, né? A justificativa, de uma forma simplista, ela responde o porquê que o meu projeto, ou o projeto de vocês, é importante. Por que esse projeto tem que existir? Qual é a finalidade dele, né? Por que ele é importante? Para a sociedade, para o público-alvo, para a minha cidade, para o meu bairro, para a escola, enfim. Esse campo de justificativa, ele é muito comum. Grande maioria, olha, eu não me recordo de um edital ou uma lei de incentivo que não tinha esse campo de justificativa. Ele é muito comum, tanto em lei de incentivo quanto edital. E é nesse campo que a gente vai descrever o problema que o nosso projeto pretende resolver. Resolver entre aspas, né? Normalmente o nosso projeto ele mitiga, né? Diminui aí as consequências de problemas que a gente encontra na sociedade. Então, eu vou falar sobre qual é o problema que o meu projeto está contribuindo para a resolução aqui dentro da justificativa. E aí, falando assim, né, em 2 linhas, 3 linhas, parece muito fácil, parece muito simples. Nossa, vou fazer a minha justificativa. Mas tem alguns macetes aí, algumas dicas para vocês escreverem a justificativa de vocês. Eu não poderia deixar de diferenciar um pouquinho para vocês o texto da justificativa. Quando a gente vai fazer uma aprovação técnica do projeto, é diferente da justificativa que a gente escreve para um possível patrocinador. A gente vai focar hoje mais em auxiliar vocês, em contar um pouquinho para vocês como fazer uma justificativa para aprovação técnica, para mandar numa lei de incentivo, num edital Elizabeth Anderle e por aí vai. Mas a justificativa, quando a gente vai enviar para por exemplo, vou fazer uma apresentação, né, um PowerPoint para a Celesc, para eles patrocinarem o meu projeto. É um pouquinho diferente a forma que a gente apresenta a justificativa, tá? No caso de projetos para aprovação técnica, por exemplo, vou mandar o meu projeto na Lei Federal de Incentivo à Cultura. A gente vai ter que observar as exigências daquela lei de incentivo daquele edital. Muitas vezes, o próprio edital, a própria lei, o decreto, a portaria, trazem algumas exigências, algumas informações que precisam estar nesse texto da justificativa. Então, a gente tem que estar muito atento a essas exigências. Quando a gente escolhe, né, uma fonte de recurso, vou me inscrever, vou tentar esse recurso aqui. Primeira coisa, a gente já lê o edital, já grifa o que precisa estar em cada campo, quais são os pontos de atenção. E muitas vezes esses editais apresentam exigências para o texto da justificativa. A Lei Federal de Incentivo à Cultura é um exemplo disso. Eu vou falar depois para vocês o que a Lei Federal exige que esteja na justificativa. E a gente tem que demonstrar a relevância do projeto, né? Falando em projetos culturais, que é o nosso objetivo aqui hoje, a gente tem que, na justificativa, demonstrar a relevância desse projeto
para o mercado cultural, para a área cultural. Afinal, a gente está pleiteando, por exemplo, numa lei de incentivo à cultura, a gente tem também no texto de justificativa que destacar as questões técnicas do projeto, mostrar que a gente sabe do que está falando. Por exemplo, o meu projeto, vou dar o mesmo exemplo que a Camila deu de manhã para quem estava, né? O projeto que a Camila apresentou de manhã era um projeto de teatro. Então, eu posso, na justificativa, utilizar algumas, né, mostrar, escrever algumas questões técnicas a respeito do meu projeto. Em vista disso, a gente vai reforçar esses aspectos técnicos, porque no caso de lei de incentivo, quem está lá do outro lado avaliando o projeto, normalmente são pessoas da área técnica que a gente está propondo o projeto. Então, se eu estou mandando um projeto de teatro, o avaliador do meu projeto provavelmente vai ser alguém da área de teatro. Se eu estou fazendo um projeto de música, a mesma coisa. Então, é bacana a gente reforçar dentro das justificativas as questões técnicas do projeto que a gente está pleiteando. Isso quando a gente está buscando aí, está fazendo um texto de justificativa para aprovar um projeto, né? Então, esse texto, ele acaba sendo uma forma de diálogo. A gente vai dialogar com o nosso parecerista, com o avaliador do nosso projeto, né? A gente vai estar conversando com ele, explicando o que é o nosso projeto, o que trata o nosso projeto. E a justificativa para captação de recurso? Ela tem uma diferençazinha, não é uma super diferença, é importante ter essas informações também, mas quando a gente vai fazer a justificativa para captação de recursos, normalmente a gente não tem tanto espaço, né, para escrever um texto muito grande. Tem editais que têm restrição de caracteres, por exemplo, o edital do Itaú, da Natura, da Celesc, e por aí vai, tem restrição de caracteres menor do que as leis de incentivo costumam ter, então o texto é um pouco menor, um pouco mais objetivo, e às vezes a gente está fazendo uma justificativa num PowerPoint mesmo, numa apresentação para levar para o possível patrocinador. Então, no caso da justificativa para captação de recurso, a gente tem que focar nos argumentos, claro, em relação à relevância social, mostrar o porquê nosso projeto é importante, qual é o problema que o nosso projeto está resolvendo, tudo isso ok, a mesma coisa do exemplo anterior, mas a gente tem que focar também nas razões que possam atrair esse patrocinador. Então, depois eu vou trazer mais exemplos, né? Depois desses conceitos, é a parte 2 da nossa conversa de hoje, a gente vai ter bastante exemplo. Mas nesse caso aqui, a gente tem um texto um pouco menos técnico, porque quando eu vou apresentar para uma empresa patrocinadora, por exemplo, é muito difícil que do outro lado, né, quem vai avaliar o meu projeto para patrocinar, ele para decidir se vai patrocinar ou não, é muito difícil que seja uma pessoa da área de teatro, da área de música, da área técnica que eu estou pleiteando, né? Normalmente é uma pessoa da área do marketing, de sustentabilidade da empresa e por aí vai, né? Instituto e tudo mais. Então, a gente tem que pegar um pouco mais leve ali nas questões técnicas, que quando a gente manda um projeto por lei de incentivo é importante ter. Aqui na justificativa para captação de recurso, a gente utiliza menos, né? Um texto mais sucinto e o que a gente chama de mais comercial, né? Que venda mais a ideia do projeto.